Em tudo, caridade. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de 1 Pedro, hoje no capítulo 3, mas antes é necessário então reforçarmos aquilo que temos pedido, que é que você não apenas curta, mas compartilhe também esse estudo com seus familiares e com seus amigos, para que eles também venham ser abençoados, que você também adquira a Bíblia 365, porque nela você vai poder ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. E pedimos também para que você participe de pelo menos um dos estudos que disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas e aos domingos a nossa escola bíblica. E você pode ver aí dia, horário, cada tema de cada estudo na descrição aí desse estudo. E vamos para o nosso texto de hoje. Quero compartilhar com vocês 1 Pedro capítulo 3, apenas o versículo 8 e 9, que diz: Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados e para receberem bênção por herança. Agostinho, né? O Santo Agostinho, conhecido como Agostinho de Hipona, um grande teólogo do século V, nasceu no século IV, desenvolveu aí sua teologia no século V, disse que naquilo que é essencial, unidade, naquilo que não é essencial, liberdade, em tudo, caridade. Então, para os nossos dias, para os dias que estamos vivendo, esse texto é tão lúcido e nos ajuda então a entendermos, compreendermos como temos que viver nesses dias, os dias atuais, esse período que estamos vivendo, aonde os ânimos estão acirrados, aonde as pessoas estão com pouca paciência diante do momento em que estamos vivendo aí no nosso país. E esse texto vem então para nos lembrar, nós cristãos praticantes da palavra do Senhor, algumas coisas. Preciso relembrar que no capítulo 1, Pedro nos chama então a uma vida de santidade, que nós falamos então quando estudamos, aí fizemos esse pequeno estudo do capítulo 1, depois no capítulo 2, como que nós colocamos isso em prática. O desejo do meu coração é que você, antes de ouvir o áudio ou ouvindo o áudio, que você leia todo o capítulo para que você possa entender aí a mensagem, porque nossas mensagens aqui são bem curtas e objetivas. Então que você entenda o propósito aí, né, que está sendo desenvolvido nesses pequenos estudos. Então, primeiro nos mostra uma vida de santidade, que foi isso que abordamos. O segundo vai falar então como que colocamos em prática. E quando você vai ler esse capítulo 2, esse capítulo 3, você vai ver que Pedro, assim como Paulo também, fala a respeito dos deveres que temos que ter uns com os outros, o papel do marido, o papel da esposa, o papel do servo. Então, Paulo fala isso no livro de Colossenses, depois você pode ir lá e estudar, também fala isso lá no livro de Efésios, na carta aos Efésios, você pode ler também ali, então, Colossenses, Efésios, junto com esse trecho aqui de Pedro, e você vai perceber, então, essa unidade na forma de pensar. Então, nós como cristãos temos princípios que são inegociáveis. Então, nisso nós temos que ter unidade, mas naquilo que não é essencial, não é assim? Naquilo que então não são o sustento da nossa fé, temos que ter liberdade. E nessa liberdade que Pedro, vai tratar aqui nesses 2 versículos, nós precisamos ser guiados pelo
amor fraternal em tudo, né? Caridade. Então, nesse amor fraternal, e ele fala então, né, que quanto ao mais, versículo 8, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Então, esse mesmo modo de pensar é naquilo então, né, como diz Agostinho, naquilo que é essencial, aquilo que é princípio. Mas naquilo que não é essencial, nós precisamos aceitar a liberdade dos irmãos de pensar conforme eles quiserem. E volto a reiterar, principalmente nesses dias em que temos vivido, pense um pouco a respeito desse texto e deixe o Espírito Santo falar com você através desse texto, através desse estudo, mas principalmente através desse texto, que fala que nós temos que ter a mesma forma de pensar, né? Que sejamos compassivos, de compaixão, que ele continua falando aqui, né, depois de compassivos, esse amem-se fraternalmente, precisamos amar os irmãos, a começar pelos irmãos da fé, não é assim? A aceitarmos o modo diferente dele pensar naquilo que não é essencial e aceitar a forma dele. Precisamos então ter essa compaixão e precisamos ter também esse amor fraternal. Então devemos ser também misericordiosos, lembrando que o nosso Deus foi misericordioso para conosco, por isso nós também devemos exercer a misericórdia para com as pessoas. Se você não sabe o que é misericórdia é não dar para a pessoa aquilo que ela merece. Deus foi misericordioso para conosco, não nos dando aquilo que nós merecíamos, porque todos pecaram, e porque todos pecaram, o salário do pecado é a morte. Então estou citando aí Romanos capítulo 3, versículo 23, junto com Romanos 6, versículo 23. Então, a respeito da misericórdia e também da humildade, precisamos lembrar que em Provérbios 16, 18, diz que a soberba precede a queda. Então, o oposto de soberbo é humilde. Se não formos humildes, somos soberbos. Provérbios 16, 18, a soberba precede a queda. Então precisamos entender essa humildade, onde nós somos dependentes uns dos outros, que nós não somos autônomos, mas dependentes uns dos outros. E a palavra tantas vezes, mas muitas vezes, leia o Novo Testamento e você vai ver isso tantas vezes sendo falado, então, a respeito da humildade. E Jesus fala para nós olharmos para ele, porque ele é manso e humilde de coração. Então nós somos discípulos de Jesus, imitadores de Jesus, precisamos ser humildes. E depois ele vai falar a respeito, então, agora do outro. Se agora ele está falando da nossa forma, então, das nossas atitudes para com o outro, agora ele está falando assim, quando o outro fizer alguma coisa comigo, qual que deve ser o meu comportamento? Então, se o outro for mal comigo, eu não devo retribuir para ele o mal. Não retribua mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário. Então, eu não revido as coisas que são feitas para comigo, mas ao contrário, eu preciso ser o quê? Ele fala que bendigam, pois, para isso vocês foram chamados, nós fomos chamados para bendizer, falar coisas boas, praticar coisas boas. Por isso, quando você olha lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, a gente precisa ver se temos esse fruto do Espírito conosco, se somos e agimos assim, pensamos assim e agimos assim. Então, o apóstolo Pedro, ele está nos chamando, depois de falar então dos deveres que temos, esse relacionamento interpessoal, como eu já falei aqui, agora a nossa forma
que deve nortear então as nossas condutas. Então, que nesses dias um tanto quanto atribulados que temos passado, principalmente no nosso país, que você venha ser um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. Está lá no início do Sermão do Monte, lá nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 12, tem lá as 8 bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores. Que nós venhamos trazer paz nesse período de guerra e que o Senhor te abençoe.